dizer aos companheiros e companheiras, sabe, que seguem, acompanham, discutem, aplaudem e reclamam do Bloco da Cidadania, que nós estamos vivendo no Brasil um momento, eu diria, extremamente importante, porque vamos ter eleições e é sempre momento de debate. Mas eu acho que é importante que a gente perceba o seguinte, ou seja, nós precisamos valorizar tudo aquilo que é e que existe de mais sério no Brasil. A direita é implacável. A esquerda, quando faz oposição, a esquerda é sempre condescendente, ela respeita valores, ela não entra em questões pessoais, ela respeita o direito humano. A direita não, a direita é implacável. Vocês que acompanham a internet sabem o baixo nível, sabe que dentre coisas boas tem coisas que não merecem nem ser citadas. E quando você tem um instrumento como o Bloco da Cidadania, sabe, para falar coisa séria, é importante não só a gente seguir acompanhando, mas a gente contribuir para que a gente tenha mais blogs, sabe, exemplares com o Bloco da Cidadania. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 19 de maio de 2025. São 19 horas. Começou o interrogatório das testemunhas. Começou hoje, segunda-feira, 19 de maio, a instrução penal do julgamento dos réus da trama golpista, encabeçados por Jair Bolsonaro. E nesta primeira fase, nesta semana, serão ouvidos somente as testemunhas de acusação. A principal testemunha de todo esse processo, o general Marco Antônio Freire Gomes, que eu tratei dele na sexta-feira, no sábado e no domingo, com uma matéria dizendo que sumiu a principal testemunha do processo contra o Jair Bolsonaro. Ele havia dúvida de que ele compareceria. Eu usei a palavra intimidação na chamada de ontem à noite, domingo à noite, não é? Porque realmente já estava tudo muito bem sinalizado de que haveria algum problema com Freire Gomes. Esse problema aconteceu. Há pouco o portal G1 acabou de noticiar que ele negou que tenha dado ordem de prisão para Moraes, para Bolsonaro. E essa negativa fez com que o Alexandre de Moraes lhe desse um aviso. Olha aqui, você não pode mentir. Ou você mentiu na Polícia Federal, ou você está mentindo aqui. De fato, eu acho que não é bem assim. Que eu saiba, que eu me lembre, o Freire Gomes negou que tivesse dado ordem de prisão para o Bolsonaro. Ele somente advertiu o Bolsonaro de que o que ele estava fazendo era ilegal, de tentar implantar estado de sítio dentro do TSE. Seja como for, algum problema está acontecendo. O Alexandre de Moraes deu esse alerta para ele, enquadrou o Freire Gomes, e agora, depois de enquadrar o general e, na verdade, o Alexandre de Moraes é o único que está no plenário do STF. Os outros 4 ministros da primeira turma estão todos em suas casas participando por teleconferência, assim como os réus. E o Alexandre de Moraes está lá isoladamente no plenário da primeira turma, conduzindo esse interrogatório das testemunhas e se preparando, porque o Alexandre de Moraes vai interrogar Jair Bolsonaro no mês que vem, depois que acabar a oitiva das 80 e tantas testemunhas que foram indicadas pelos réus. Então aí Brasil e talvez o mundo vão parar para assistir o interrogatório do Alexandre de Moraes sobre Jair Bolsonaro em questão de algumas semanas. E o Alexandre de Moraes já mostrou que não está para brincadeira e não vai aceitar malandragem no interrogatório, nos interrogatórios que ele está conduzindo e vai conduzir
pessoalmente daqui até o fim do processo contra os golpistas. E eu quero dizer para você, para finalizar, o seguinte: não existe assunto mais importante hoje no Brasil do que a trama golpista. É importantíssimo que se leve esses criminosos às barras da lei, porque se dermos moleza para esses bandidos golpistas, eles vão tentar de novo. É preciso encarcerar todos os bolsonaristas, a começar do chefão, enquanto dá, porque se esperarmos mais, vai ser tarde. A hora é agora. Vamos assistir essa reportagem que eu preparei para você. Como eu disse, no domingo à noite, o Blog da Cidadania publicou essa matéria: some principal testemunha contra Bolsonaro. O sumiço do general Marco Antônio Freire Gomes levanta suspeitas na PF, na PGR, no STF, de obstrução da justiça via intimidação. Você vê que a palavra da chamada de 24 horas atrás foi intimidação. E também foi abordado essa reportagem que mostra que o general Freire Gomes submergiu após confirmar à Polícia Federal sondagens de Bolsonaro para a ruptura institucional. Já havia algo no ar, que algo iria acontecer, e algo aconteceu. A oitiva das testemunhas do plenário da primeira turma no STF, e os outros ministros participaram das primeiras audiências de testemunha da trama golpista por teleconferência, provavelmente dentro de suas casas. E o Alexandre de Moraes, lá sozinho no plenário, enquadrou o general Freire Gomes, que demonstrou claramente que teria sido intimidado porque ele mudou versão do que ele tinha dito anteriormente. O Alexandre de Moraes se irritou com esse comandante do Exército no primeiro dia dos depoimentos. O relator das investigações da trama golpista, o ministro Alexandre de Moraes, se irritou com o comandante do Exército durante o primeiro dia de depoimento das testemunhas de defesa. Por quê? Moraes foi lá e enquadrou o ex-comandante do Exército. Ou o senhor falseou na polícia ou está falseando aqui. O ministro do STF cobrou de Freire Gomes detalhes sobre a participação do ex-chefe da Marinha em plano de golpe de Estado. Ex-comandante do Exército prestou depoimento hoje como testemunha na ação penal, que tem Bolsonaro mais 7 réus, mas, na verdade, como previsto, ele, inclusive, tinha até percepção de que ele poderia não comparecer. Já havia uma inquietude no tribunal em relação ao Freire Gomes de que ele estaria sendo intimidado. O Alexandre de Moraes alertou o Freire Gomes que ele não poderia omitir informações sobre a participação do ex-chefe da Marinha, almirante Almir Garnier, no planejamento do golpe de Estado. Em depoimento à primeira turma da corte, nesta segunda-feira, Freire Gomes afirmou não se recordar de o almirante ter se colocado à disposição de Bolsonaro para medidas fora da normalidade ao ser questionado pelo PGR, Paulo Gonet. Eu estava focado na minha missão de lealdade, de ser franco com o presidente. Que eu me lembre, o que o ministro da Defesa fez foi ficar calado. O almirante Garnier, não me lembro de ele ter falado, ele demonstrou apreço. Não interpretei como nenhum tipo de conluio. Moraes solicitou ao ex-chefe do Exército que pensasse bem antes de responder, porque a testemunha não pode omitir o que sabe. Se mentiu na polícia, tem que dizer que mentiu na polícia. A testemunha foi comandante do Exército, está preparado para situações de pressão, disse o ministro do STF. O senhor disse na polícia que Garnier se colocou à disposição do presidente. Ou o senhor falseou na polícia ou está falseando aqui. Na ocasião, o então presidente apresentou uma versão de documentos com a decretação de estado de defesa e criação da comissão de regularidade para apurar conformidade e legalidade do processo eleitoral. Aos investigadores, o ex-comandante do Exército disse que acredita, pelo que se recorda, que o almirante Almir Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República. Nesta segunda, após ser enquadrado por Moraes, Freire Gomes afirmou que jamais mentiria. O que queria relatar é que eu me coloquei contrário ao assunto. O almirante Garnier tomou essa postura de ficar com o presidente. Eu não posso inferir o que ele queria dizer com estar com o presidente.
Freire Gomes foi convocado tanto como testemunha de acusação quanto de defesa dos réus Jair Messias Bolsonaro, Mauro Cid, etc, etc. O fato é que o Freire Gomes ele parece ter realmente se sentido constrangido, porque ele claramente mudou essa versão dos fatos. Ele tinha informado, está lá no depoimento da Polícia Federal e na denúncia da Procuradoria-Geral da República, que o comandante da Marinha teria se colocado à disposição do Bolsonaro quando ele ofereceu a minuta golpista a eles para que apoiassem. Não é? O Batista Júnior e o Freire Gomes disseram que não aceitavam e o Almir Garnier se prontificou a participar. Bom, o processo da trama golpista entrou na fase de depoimentos e após enquadrar o Freire Gomes, o Alexandre de Moraes se prepara para a missão da sua vida, você já vai entender. A agenda dos depoimentos começou hoje às 15 horas, teve o Marco Antônio Freire Gomes como o último a depor e ele falou essas coisas que você viu aí. Os depoimentos terminam dia 2 de junho, e aí após esse último depoimento no princípio de junho serão liberados os vídeos, os áudios do julgamento, agora não estão sendo liberados para que uma testemunha não saiba o que a outra disse. E o fato é que vem aí a oitiva, o interrogatório do século. Veja bem, o rito do interrogatório dos acusados por tentativa de golpe de Estado no Brasil, como no caso envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados, segue as normas do Código de Processo Penal e a jurisprudência do STF, com adaptações para processos que tramitam na Corte. Abaixo descrevo o procedimento com base nas informações disponíveis e no contexto jurídico brasileiro. Natureza e finalidade do interrogatório. Natureza jurídica. O interrogatório é considerado um meio de defesa, mas também pode servir como meio de prova. É um direito subjetivo do acusado garantido pela Constituição Federal, que assegura o direito ao silêncio sem prejuízo à defesa. O momento do interrogatório. No processo penal comum, o interrogatório é o final da instrução penal, após a coleta de provas e depoimentos de testemunha, permitindo que o acusado tenha conhecimento prévio de todas as alegações e provas antes de se manifestar. O rito do interrogatório. O rito interrogatório, especialmente em casos como a tentativa de golpe, segue essas etapas. Os réus são notificados, a presença do advogado tem que ser garantida e, quando há múltiplos réus, tem que ser individualizada a acusação e, na verdade, o acusado ele vai depor depois das testemunhas. Então, lá para meados de junho, o Jair Bolsonaro será interrogado e quem ficou a cargo desse interrogatório é o Alexandre de Moraes. Nós vamos ver Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro frente a frente nessa disputa aí de narrativas, de argumentos, e o Alexandre de Moraes podendo, inclusive, até decretar a prisão do Bolsonaro se detectar alguma mentira dele no interrogatório. Falta pouco agora.